O que me parece que está faltando lá é que o Conselho Nacional de Justiça seja mobilizado para uma questão administrativa. Pois se houve mérito, se o tribunal entendeu que havia mérito para conceder uma medida liminar contra o Estado de São Paulo, ele está devendo a solução do mérito, né? O mandado de segurança, ele foi dado com uma medida liminar que precisa ser agora acompanhada de uma decisão de mérito. Se um ano depois o tribunal não se manifestou ainda, eu acho que está na hora do Conselho Nacional de Justiça se pronunciar. Simplesmente isso. E apenas complementando esse meu raciocínio, eu acho o seguinte, lembrando bem que essas questões de autorregulação têm a ver mesmo com a mídia impressa, como você mencionou, eu acho que a questão da liberdade de imprensa, ela corre paralelamente à questão do princípio da livre iniciativa, né? Que também é assegurado pela Constituição. Como os jornais não são passíveis de concessões do Estado, como é a radiodifusão, então, de fato, eles estão submetidos às leis do mercado. Então, se eles têm bons princípios de governança editorial, eles têm condições não apenas de sobreviver, como crescer e se perpetuar. Se eles se tornam ruins, se eles não conseguem, de fato, reproduzir as ansiedades e as aspirações das suas audiências, a tendência no médio e longo prazo é que eles desapareçam. Essa é que é a minha visão. Mas eu espero que ao longo do programa eu possa debater um pouco melhor sobre as questões específicas da implantação ou não da autorregulação no Brasil. Claro. Thaís Gasparian é bacharel em Direito e graduada pela Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É sócia do escritório Rodrigues Barbosa McDowell de Figueiredo, Gasparian, e ela tem, nesses anos todos, especializado em questões relativas à mídia e, sobretudo, defendido jornalistas perseguidos por autoridades e por grandes figuras que se sentem no direito de exigir indenizações vultuosíssimas de jornalistas que estão apenas procurando servir a sociedade. Thaís, mas eu queria aproveitar a sua presença, a sua experiência, não só no mundo da imprensa, da mídia brasileira, mas também você conhece bem a estrutura do CONAR. Como é que nós iríamos constituir um conselho de autorregulação jornalística se o CONAR ele é dividido? Ele tem representantes, como disse o Aloysio Maranhão, tem representantes da mídia, tem representantes das agências, dos anunciantes, em suma, tem os vários setores interessados estão representados no CONAR. Como é que se faria isso no âmbito de um conselho de autorregulação da imprensa? Os leitores estariam representados, os jornalistas estariam representados, a sociedade estaria representada. Como é que você vê essa questão? Boa noite, Dines, boa noite, Basile, boa noite, Aloysio. Eu não sei exatamente, Dines, como é que a ANJ pretende equacionar essa questão, como é que ela pretende desenhar como seria um conselho de autorregulamentação de jornais, do jornalismo. Apesar de não saber como a ANJ pretende fazer, eu sei que existem já pelo menos 10 países que possuem conselhos de autorregulamentação na área do jornalismo. E esses países, cada um adotou diferentes formatos para esse conselho de autorregulamentação. E alguns países realmente são representados apenas por jornalistas ou empresas de jornalismo, as empresas. Alguns admitem a participação de membros da sociedade também no conselho. Então depende do formato que cada um possa adotar. Eu acho que nem a ANJ ainda, me parece, que o anúncio foi tão recente, não faz nem uma semana, foi lá no Rio de Janeiro, faz pouco mais de uma semana. Imagino então que nem a ANJ tenha claro qual seria esse formato. Agora, é claro que, como disse o Aloysio,
No caso do CONAR, né, da propaganda, do Conselho de Autorregulamentação da Propaganda, por estar o Conselho baseado num tripé, que são os anunciantes, os veículos e as agências, o poder de fazer valer aquelas decisões, né, o poder, a força, não sei, coercitiva das decisões do CONAR podem ser efetivamente aplicadas. Há uma força coercitiva, há uma obrigatoriedade, acaba se cumprindo, quer queiram, quer não, acaba se cumprindo aquela decisão do CONAR. E realmente eu acho que isso daí, não sei se poderia ter, ou não sei se teria, não sei nem se é o objetivo da NJ fazer com que tenha isso. Talvez muitos desses conselhos de autorregulamentação de jornal, de mídia impressa que tem no mundo, não possuem uma força coercitiva nesse sentido, mas possuem, então, apenas uma força moral de fazer um anúncio de que tal atitude ou que tal matéria não respeitou determinado princípio ético. Acho que basicamente é isso como existe hoje atualmente no mundo. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório da Imprensa. Hoje nosso programa analisa as possibilidades de criação de um Conselho de Autorregulamentação da Imprensa Brasileira. Em alguns países, este tipo de prática já funciona, mas em outros nem se pensa na hipótese. Na Argentina, por exemplo, não existe regulamentação da imprensa em debate. Já no Reino Unido, a Inglaterra, a Comissão de Queixas contra a Imprensa recebe a aprovação até de editores exigentes, como da revista The Economist. Em recente entrevista para a Globo News, ele defendeu o órgão regulador da mídia britânica. When the media does not do a good job and makes mistakes and errors, blames people and affects people's reputation, the question always comes, how do you correct that? Do you believe that there should be some kind of self-regulation, state laws, or should only the courts be in charge of correcting the media? Very good and very hard question. I think on the whole I go back to the courts. It helps if there is Britain is a terrible example of this. We have the worst, probably the most poisonously useless libel laws in the world, which protect the rich and powerful and yet enable tabloid newspapers to get away with anything. And the reason why is that in Britain, the burden of proof in a libel case is entirely on the newspaper. So if you write something about somebody which is a well-known sort of well-known villain, if I can put it that way, you have to prove that every single thing about that villain is correct. In our case particularly, often you're dealing with people in countries where it's amazingly difficult to get information out, and where people, if they put it forward, would risk great injury. There's all those problems. Everything to do with British libel law is stacked against newspapers. And yet the odd thing is that the tabloids can maraud at play, partly because you tend to have to be reasonably rich and powerful to be able to afford the lawyers. But if you can afford the lawyers in the longer term, you can really, really punish newspapers. And I think a lot of stories in Britain are not covered